Olá, meu nome é Ana Paula Carvalho Pereira. Eu vou apresentar aqui o trabalho que foi o desenvolvimento de um material didático, os objetos virtuais de aprendizagem sob os fundamentos BIM. A gente vai passar por uma introdução à estrutura, vai abordar a abrangência e as competências desenvolvidas, né? Dentro da introdução, a gente sabe que, diante das exigências e necessidade agora da indústria da construção civil, que está submetida à produção de edificações mais eficientes, eficazes e com menores custos, é uma necessidade, né? Então, isso faz com que evidencie a necessidade da formação de profissionais que articulem conceitos e métodos e ferramentas BIM, né, e que tenham uma visão global, holística de todo o processo de trabalho BIM. E então, nesse contexto, que é importante discutir como se está dando a inserção do paradigma BIM nos cursos de arquitetura e também de engenharia. Nesse caso, pontualmente, né, foi um material didático desenvolvido para o Centro Universitário de Senai Cimatec, em Salvador, Bahia, no curso de Arquitetura e Urbanismo, a disciplina Práticas Integradas, no bloco Fundamentos BIM, e foi desenvolvido esse material didático, a UVA. Né? Essa disciplina Práticas Integradas ela é composta por 5 blocos, onde é tratado cada coisa relacionada, ensinada algumas ferramentas, né? São práticas integradas, ensinando linguagem de programação, e ela está, esse componente curricular está no segundo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, a estrutura do componente curricular tem um ensino híbrido, né, para a gente poder entender. Então, aqui a gente vai tratar do material desenvolvido para esse bloco Fundamentos BIM. Cada bloco é composto de 10 aulas, certo? Então, parte desse material didático, que é o que está aqui em questão, foi desenvolvido para a modalidade EAD, de ensino à distância, e parte da disciplina é dado presencial, sendo que a parte EAD é composta por 18 minutos, então esse material desenvolvido era para dar conta desses 18 minutos que antecediam sempre a aula presencial. E a aula presencial composta de 100 minutos, sendo que os 10 primeiros minutos era destinado a um teste diagnóstico, composto por 3 questões em que o aluno resolvia, e essas questões estavam relacionadas ao conteúdo apresentado na OVA, que ele tinha feito em casa, né, à distância. E os 90 minutos restantes de aula presencial. A estrutura buscou se desenvolver esses objetos virtuais de aprendizagem utilizando recursos e formas de interações diferentes, né? Visando tornar o material o mais atrativo possível. Então, esse ambiente foi pensado para que o aluno pudesse acompanhar a disciplina através de materiais introdutórios e complementares dos conteúdos da aula, né? Então, dava a introdução, complementava o que iria ser abordado na aula. E também não era um material grande, né? 18 minutos. Então, ele sempre começava, como está aqui abordado, ó, mostrando, conecte-se. Então, para que o aluno se conectasse, a gente dava as boas-vindas e falava do que iria ser tratado ao longo do objeto virtual, do material, né? Eles poderiam começar, o OVA poderia começar com o texto, enveredar para o infográfico, retornar para o texto, encerrar com o vídeo. Então, esses recursos educacionais foram utilizados, como eu disse, diversos, para que ficasse dinâmico, e também foram utilizados, né, recursos para que dinamizasse também o material. Então, aqui, como vocês podem ver, clica no título e aí abre aqui o conteúdo. Então, a gente está tratando aqui da legislação, né, vindo do decreto federal, então, para que ficasse uma forma mais dinâmica, em que os alunos pudessem ver os objetivos, então foi utilizado isso. Ainda falando da estratégia BIM Brasil, aqui um vídeo também, foi tratado o assunto e colocado um vídeo para que ficasse também mais dinâmico. E no fim, e sempre entre uma coisa e outra, entre um conteúdo e outro, tinha sempre uma transição. Então, tem elementos de transição para que não ficasse uma coisa desconexa também.
E, por fim, tinha assim, sempre pense a respeito. A conclusão era um resumo é, bem rápido do que foi trabalhado, fazendo uma ponte do que iria ser tratado na próxima aula, certo? E sempre levando à reflexão do aluno. O conteúdo programático desses objetos virtuais de aprendizagem. Foram 10 que foram desenvolvidos, e entre eles se tratou da conceituação BIM, né, a importância, as vantagens, a abrangência do BIM, o histórico BIM, para poder entender o contexto de onde está, como começou, exatamente do que é, né, falando dos estágios pré-CAD, CAD, BIM, a definição dos principais conceitos, porque só assim eles poderiam entender a abrangência do paradigma, então, modelagem orientada a objetos, ciclo de vida da edificação, colaboração, interoperabilidade, modelagem paramétrica, níveis de desenvolvimentos e a aplicação do BIM na construção civil, então, nas fases de concepção e desenvolvimento de projetos, com simulação, fabricação e construção, operação e manutenção, reforma e demolição. A OVA inicia falando do que será abordado, como foi dito, depois trata do assunto através de diferentes recursos e encerra com um resumo do conteúdo visto e questionamento, levando o aluno à reflexão. Também foram elaborados, como já foi dito, os testes diagnósticos para serem aplicados todo o início de todas as aulas presenciais, né? E um conjunto desses momentos assíncronos e síncronos possibilitaram, por meio desses recursos diversos, tratar o conteúdo programático de forma conexa, interligada e interativa. Eu acho que esse foi o grande ganho. Então, ficou claro a importância de promover com mais dinamismo e interação, a fim de obter esse ganho de aprendizagem, né? Então, essas inovações na aprendizagem, fica claro a importância de estar se investindo nisso, né? Então, observamos que o processo de aprendizagem foi facilitado com a aplicação desses objetos virtuais de aprendizagem e das questões diagnósticas, porque amarravam e consolidavam, né, a formação do conhecimento, que o aluno já chegava na aula presencial já com algum conhecimento construído, certo? Os resultados mostram ganhos de aprendizagem, reforçando a ideia de que a utilização do ensino híbrido com curta duração EAD pode facilitar o aprendizado de conteúdos muito teóricos, né? E, por fim, tem-se que o objetivo foi alcançado, pois os discentes compreenderam os fundamentos básicos e o conceito amplo do BIM e sua relação com a prática da arquitetura e engenharia. Muito obrigada.